Good afternoon, students and teachers. Welcome to another English class. Here with me, teacher João. Hello, João. Hi, Rosanna. Everything okay? Yes. That's great. Hi, everybody. Hope you are fine there at home. So it's 2:30 em São Paulo. Good afternoon, right? Welcome to this English class. Sejam bem-vindos aí a esta aula de inglês. E já vamos começar com os recadinhos que a gente sempre fala. Não se esqueçam, ó, dia 22 de setembro, vocês têm aí praticamente uma semana para responder lá a autoavaliação socioemocional que está aparecendo aí na tela para vocês, ok? Então, entrem lá na sede, lá no menu aluno e responde o questionário rapidinho. É fácil, é rápido, e tem até o dia 22, não deixa para a última hora, tá bom? E aproveitar aqui e agradecer o pessoal de Libras que está sempre aqui ajudando a gente. Tem a Giovana ali aparecendo na tela para vocês. E daqui a pouco a Fran também entra aí. Então, thank you very much. Obrigado, Fran e Giovana, por nos ajudarem. Let's go! Let's go! Bom, então, the title of this class is When I Learn, I Change the World. Quando eu aprendo, eu mudo o mundo. That's right? Totally. Learning is changing. Isso. A gente não consegue, né, separar a aprendizagem da mudança, da transformação. Por que isso? Então, a gente tem que pensar que estamos, né, num caminho, num percurso, in a journey, né, numa jornada. A gente está trabalhando com textual genre, né? Os gêneros textuais. No nosso caso, a gente está trabalhando com os advertisements, são os anúncios. E eles têm tanta riqueza de informação, né, para nós, para a gente aprender e transformar o mundo. Perfeito. Perfeito. Então, bora lá. That's it. For this class, we will need... Para essa aula, nós vamos precisar de your notebook, que é o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet, o caderno do aluno, volume 3. Lembrando que ele está lá no site da EFAP. Quem não tem o caderno físico ainda, vai lá e baixa. Yes? That's it. Então, previously, na última aula, nós falamos sobre os anúncios que são feitos especialmente para tocarem nas rádios, então radio ad. A gente colocou até um áudio do professor Ed aqui, né, da nossa milkshake shop. Yeah. E a gente falou bastante sobre os adjetivos. Por quê? Todas as vezes que a gente fala de um anúncio, né, a gente está vendendo a product, a brand or an idea. Então, a gente está vendendo um produto, né, uma marca ou uma ideia. Yes. E qual é a forma da gente seduzir, né, appealing our main recipient, né, o nosso cliente, o nosso consumidor? Por meio dos adjetivos, ok? Yep. Se quiser falar qualquer coisa, não, por enquanto please. eu estou olhando então, aqui para ver se tem contribuição no chat, mas o pessoal está aqui, por enquanto, falando aqui um good afternoon e a gente está subindo aqui então, com bora lá. There we go. E qualquer coisa você me interrompe, tá bom? Pode deixar. Então, warm-up, vamos fazer o aquecimento. Quando a gente ouve, né, ó, vamos retomar lá a primeira aula, the acronyms, UNICEF and UNESCO. Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Qual a ideia? A gente não precisa ler nada, a gente não precisa pensar em muita coisa. Ouvimos ou lemos, né? When we hear or read about UNICEF and UNESCO, what do you remember, né? Do que você lembra? What do you remember, João? UNICEF, United Nations, né? A gente já tem o UN aí, e tudo que passa pela UN, tanto UNICEF quanto UNESCO, tudo que passa pela UN é para fazer uma união, né, dos povos e tudo mais. Então, eu acho que United Nations, né, as Nações Unidas aí, que acabam sempre auxiliando em alguma coisa. Perfeito. The acronym, né, essa sigla das Nações Unidas, exatamente para reunir, para juntar, né, uma coisa só, né. A gente lembra aquela coisa de equality, né, da igualdade. E UNESCO? Yes, the same thing, but we are talking about the historical part, isn't it? Yes, but it's about education. Education and preservation. Education, yes. Então, a UNESCO é um ramo, é um braço da UNICEF, e a UNESCO, ela
une as nações, mas a preocupação maior da Unesco é garantir a educação para as crianças e jovens de todo o mundo. Né? Então, retomando a pergunta, what do you remember when you read or when you hear UNESCO and UNICEF? That's it. O que a gente lembra? Tem alguém aí? Vamos ver se está aparecendo Vamos aqui. lá. No, for a while, they are not. If they know the acronym, né, se eles sabem aí o que a sigla significa, já fica um pouquinho mais fácil. Mais fácil, né? É porque, o que é o acronym? Retomando lá. É quando a gente tem, né, as iniciais de uma expressão que é um pouco mais longa, e essas iniciais acabam se tornando a palavra, né, João? That's it. Então, a gente não usa mais, né, a União das Nações Unidas, a gente fala UNICEF. Por quê? Porque essa única palavra representa toda a expressão. Então, isso é muito importante. UNICEF and UNESCO. Remember me, social education. Educação social. Ok. Ok? Se alguém colocar outra coisa e alguém fizer algum comentário, você pode me interromper, ok? That's okay. Na nossa tela está até mostrando lá, né, a sigla, se você voltar lá um slide, está mostrando lá a nossa sigla, né? O que é ali, ó. Isso, olha lá. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Yes. Então, tudo aí se envolvendo, né, essa parte cultural, educacional, né? E UNICEF, International Children's Emergency Fund. Então, a gente tem aí um auxílio, né? Por isso que eu falei da UNICEF, quando a gente falou da UNICEF, sempre de ajudar o mundo em alguma coisa. Nesse caso, é um fundo específico para as crianças. Isso, né? E jovens. Isso é muito importante, né? Então, vamos lá. Aí, o que a gente vai encontrar? Vocês vão ver aqui, ó, não sei se é possível, né, de vocês, na imagem de vocês, a gente tem aqui um selinho UNICEF, tá? Então, opa, correu ali? Deixa eu voltar. Opa, aqui eu encostei na tela, I'm sorry. Então, o que a gente tem aqui? A UNICEF e a UNESCO, elas são organizações não governamentais que organizam campanhas, né, mundiais para atender não só a população do mundo todo, mas algumas populações específicas. Então, elas criam campanhas. Como é o jeito mais fácil de criar essas campanhas e atender, né, de forma viral todo mundo? What is the way, né? Qual é o caminho? Can you create a PSA? Oh, PSA? PSA. What is that? What is that? Another acronym, PSA. right? Let's check. Good. PSA. It is acronym. Public Service Announcement. É um anúncio, então, é uma sigla para essa expressão, né? Que é um anúncio, uma declaração de um serviço público. Vejam, aqui a gente não está vendendo a product or a brand, ou a marca. O que a gente está vendendo aqui, João? A gente está vendendo um serviço de auxílio, uma parte, né? São para causas sociais. A behavior, Yes. an idea, né? Um comportamento, uma mudança de comportamento, né? Ou uma ideia. Então, é um anúncio cujo objetivo, a intenção é conscientizar as pessoas e direcionar comportamentos para causas sociais. Então, vamos voltar lá no nosso PSA. Então, o que a gente tem aqui? Vejam que esse anúncio, né, this message has two ways, dois caminhos. An image, the colors, the figures, the bodies, and a short text. Então, o que a gente tem? A gente tem uma imagem, né? Human body, persons, né? A gente tem as pessoas, a gente tem o corpo humano, a gente tem as cores e um texto bem curto. Por quê? Porque a imagem e o texto não podem fight themselves, não podem brigar entre eles. Eles têm que se encaixar, the engagement, né? O engajamento entre a linguagem não verbal, non-verbal language and verbal language, ok? Se tiver algum comentário,
Ok. Manda bala. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, galera? A gente tem o nome, né, de uma mulher que está representada nesta imagem aqui, né? Ela não está num púlpito, mas a gente fala, né? Ela está no tablado. As salas de aulas, né? Old fashion way. As salas de aulas tradicionais mais antigas, o professor sempre ficava num tablado como este aqui, né? Num nível mais alto. And the students sit on a lower level, né? Isso, Num nível on mais the baixo. floor, né? Uhum. Então, o que acontece aqui? A Flora, essa pessoa representada nessa imagem, ela lutou, ela foi uma primeira-dama de um presidente africano e ela lutou pela inclusão das meninas nas escolas, né? Vocês podem ver aqui, o que a gente tem? A gente tem uma sala mista agora, né? A gente consegue perceber os meninos e as meninas. Então, essa campanha que foi abraçada, né, pela Unicef e pela Unesco, diz o quê? Né? Para tornar a educação igualitária para as mulheres. Então, não é só falar, né, para o público africano, mas para não normalizar. Então, é uma campanha mundial para que todas as meninas tenham acesso à educação. Amazing. Okay? Muito legal. Então, vamos lá. Alguma pergunta aí? Só a pro Angeliana, sempre participando aqui das nossas sempre. aulas. Um beijo, ela falou Angeliana. Aqui que UNICEF reminds me of children. Então, ela colocou essa frase pra gente. Children. That's Exatamente. Então, quando a gente olha, né, esse anúncio, esse PSA, né, que vocês vão falar, mas a gente vende, né? Yes. A gente vende uma ideia, a gente vende uma mudança de comportamento. Então, vejam, a Flora, né, com a sua representatividade, né, de First Lady, de primeira-dama, ela conseguiu uma campanha, a World Campaign, para a inclusão das meninas nas escolas, né? Mobilizou all the world, o mundo todo. Então, vamos lá. E aí, a gente fala, nossa, como é possível isso, né? Parts of PSA. Então, o que a gente vê? Aquele anúncio, né, que parece um anúncio, que a gente está vendendo alguma coisa, ele vem 3 parts. Tagline or headline, que é, bora... So we have the top, sempre o topo ali, o tagline, que é uma linha que chama, né, headline, quando a gente tem também nas manchetes, né, a gente tem uma linhazinha simpática lá. O título ou a manchete, o que você quer destacar. Então, geralmente vem on the top, né, lá no topo, body cup, que é a parte, né, o corpo do texto. Yes. And image or illustration. Uma imagem ou uma ilustração. Exatamente. O que a gente tem? No nosso anúncio da Flora, a gente tem uma ilustração. Então, o que vai acontecer? A gente tem o desenho, né, da Flora enquanto professora, ela sendo a professora, e a gente tem uma classe mista. Não temos a necessidade de verbalizar o que a imagem ou a ilustração trazem pra gente, ok? Amazing, okay? That's it. Bora. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, olha lá, vamos agora aplicar esses aspectos dentro do nosso documento, do nosso PSA. Então, olha lá. The tagline. Make history equal for women. That's the tagline. Exatamente. Então, qual era o mote dessa campanha? Que a história fizesse, né? Que a história fosse igual para as mulheres. Esse é tagline, né? O slogan, a notícia mais importante, né? O chama atenção, o destaque, isso, né? O destaque, perfect. B, the body test, né? Flora Azikiwe, famous for being the wife of the first president, not the first lady who championed education for children. Então, olha, vocês percebem o que ele fala aqui? Not the first lady. Né? Ela não foi a primeira dama
que lutou, que brigou pelo quê? Pela educação das crianças, tá? Não foi a primeira, mas ela foi a que ganhou o destaque. Ela é famosa por ser a mulher do presidente, mas não por ter feito a campanha. Esse que é o problema maior. Eu acho que, né, ela deveria ter ficado mais famosa por ter feito essa campanha do que por ser simplesmente a mulher do presidente. Né? Exatamente. Isso é muito importante porque, vejam, as informações subliminares, né, que são super importantes para a nossa compreensão de mundo, né? Um texto tão curto, né? Tão pequenininho, com um universo de conhecimento para que a gente crie o pensamento crítico, né, João? Então, usar o seu cargo, né, aquela representatividade de primeira-dama, para trazer uma campanha para todas as crianças, né? Então, isso, ou não usar essa sua representatividade para embarcar nessa campanha. Então, isso é muito importante que a gente entenda. The illustration of Flora. Então, o que a gente tem aqui, ó? De novo, então, o papel de professora, né? Aqui, e ela numa sala de aula onde as meninas estão incluídas. Ok? É o que você falou, né? Uma sala mista ali, a gente consegue ver na ilustração os meninos e as meninas estudando juntos. Juntos, ou seja, o lado direito a de lado. estudo também para as mulheres, né? Que era o que estava faltando. Side by side. Ok. A gente tem sempre que pensar que a educação, principalmente nos países, né, onde a gente tem guerras civis, onde a gente tem um problema econômico muito grande, a educação, ela é o primeiro aspecto social que é deteriorado. Então, por isso, a gente tem a Unicef e a Unesco, que são duas organizações que tentam, né, assegurar o direito à educação para todo mundo. Tá? Ok? Some question? No, for a while everything Any? okay. Just people saying that they're so hello, people from João Gonçalves Barbosa, that's it. Então, bora lá. It's your turn. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem another PSA e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa análise. Two ways, né? A gente tem duas linguagens, dois caminhos. Image and the text. A gente tem a imagem e a linguagem verbal, o texto. Vejam que em um anúncio, independente do seu objetivo final, ele não pode ser textão, tá? Porque ele tem que mandar, né, o seu recado, the message, de forma objetiva, ok? Então vamos lá. E aí, Rô, até para ajudá-los, eu vou aproveitar e já fazer um ad da minha aula lá da segunda série. Olha só. Lá na segunda série a gente trabalhou uma aula no segundo bimestre falando de advertisement and consumption, né? Então, juntando aí o anúncio com o consumo. E lá a gente trabalha bastante esse lance da linguagem verbal, não verbal, para campanhas e como ela funciona. Então, se você quiser, tudo bem, você está no 9º ano, sem problemas de assistir a aula lá da segunda série, porque o assunto é o mesmo, são assuntos equivalentes. Então, você pode melhorar também, né, adquirir um pouco mais de vocabulário, um vocabulário diferente da aula de hoje, assistindo essa aula, ok? E agora você já tem uma ideia, vamos ver se você consegue analisar esse anúncio, esse PSA que a Rosana colocou aí pra gente. Isso. Aqui a gente está trabalhando com reading strategies. Tá? São estratégias de leitura, da gente analisar o campo externo do nosso texto, ok? Então, porque às vezes eles falam, não tem, né, gramática, where is the verb, né? Cadê o verbo? Então, a gente está trabalhando com essa análise textual, para depois a gente aplicar o extrato sintático, ok? Então, temos aqui a nossa imagem, vejam as cores, gente, as cores são super importantes, né? O verde, o rosa, green, pink. Olha, o texto está em branco para ficar destacado, ok. Então, vamos lá. The tagline, né? O slogan ou a tag, né? A tag, stop the spread. Yeah, use it. Use it. That's it. Então, olha lá. Pare de espalhar. Use o quê? E por quê, né? Legal. Aí, exatamente, para o João, use o quê? O texto não dá resposta. O que vai dar resposta para nós?
Nossa imagem simpática. Ali, né? Yes! Olha lá, o body copy, né, o corpo do texto, diz o quê? Wash your hands frequently. Você também trabalhou, né, com os advérbios de frequência. Também trabalhei com os advérbios de frequência. Exatamente. Sim. Então, olha lá, a gente tem aqui um comando de verbo imperativo, wash, né? O que a gente precisa fazer, João? Wash, lavar. Lavar as nossas mãos frequentemente, então, o tempo todo. Olha lá. E aí, a gente tem... Essa imagem nos remete o quê? Brain. E ela é feita do quê? De barras de sabão. Isso, soap Sabonete, bars, sabonetes. Então, olha lá. Aqui a gente tem escrito, né? Explícito, sabonete. O que a gente tem que usar frequentemente? Hein? O que a gente tem que usar? Soap bar. Mas a gente só usa o soap bar se first we use our brain. Yes. Ok? Então a gente tem, olha que perfeito é esse PSA, né? Você só vai lavar as suas mãos, né? Só vai usar o sabonete, the soap bars, if you use your brain. Não é lindo, gente? Eu até fico, sabe, emocionada, porque vejam o quão simples é nós mudarmos o comportamento das pessoas, né? Usando abordagens incríveis, seja, como essa. Seja inteligente, lave suas mãos frequentemente. Até rimou em português. Yes. Good. Alguma contribuição aí, João? Não, for a while everything okay. Mandaram a resposta que tinha uma imagem lá, image, né? A Pro Angeliana mandando aqui pra gente também. Então, the answer is the image, right? Ok, isso. Yeah. Que ela tem duplo sentido, né? O cérebro e o sabonete. Por isso que eles estão juntos, né? Um complementando o outro. Olha que legal. Aí agora a gente vai pro chat, né? O que a gente... True or false? About the PSA. E aí vocês vão tentar descobrir aqui quais são as mensagens que são verdadeiras e quais são as falsas sobre os nossos PSA, ok? Eu não vou ler, porque senão a gente perde muito tempo. 30 seconds. Bora lá? Let's wait. Responda no chat pro João. João, se tiver, você me interrompe, tá? Ok, Rô, a gente tem aqui participação das escolas João Gonçalves Barbosa e também da escola Pedro Brasil. Estão aqui participando do chat, mandaram algumas mensagens para a gente, colocaram lá A, T, B, F, C, T and D, T. Será que tá certo? Let's check. Let's check it. Vamos lá. A-T. Perfeito. In the first PSA, então no primeiro, a gente consegue deduzir que a história não foi justa com as mulheres, né, o suficiente. Por quê? Porque ficamos fora das escolas, né, de uma educação formal. Letter B, false. False. A imagem é a imagem não verbal é a única técnica de persuasão. A imagem ajuda bastante, mas a gente tem a técnica também do texto. Se a gente colocasse apenas o cérebro formado de sabonetes, a gente não ia alcançar, né, muito mais profundamente essa ideia. Então, não é a única imagem, não é a única técnica de persuasão. False. Letter C, true. Verdadeiro. No texto 2, né, a gente tem a mensagem que é incluir claramente uma ação, exatamente, né? Wash, use it, ok? And letter D, T. Todos os dois apresentam tagline and slogan. Legal. Aqui, um PSA
famosíssimo da nossa querida Malala sobre educação. Vejam que não tem verbo, né? Só lá no finalzinho. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Uau. That's it. Produzam um PSA, mandem pra gente nas nossas redes sociais, para o João, eu no CMSP, e compartilhem o trabalho de vocês, tá bom? That's it. Yeah. Class is over. It's so fast, right? Passa muito rapidinho, muito né? Muito rápido. Legal. So, don't forget to evaluate our class. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. O QR Code está aparecendo na tela. And next week we are back. Yeah? Yes. Semana que vem estamos de volta. Bye bye, everybody. Tchau. See you.